Colocar a culpa no Raniel é simplesmente credibilizar o absurdo, né? Tentar achar algum tipo de justificativa, mesmo vendo o pior lado do ser humano, como mostrou aquela parte da torcida do Sport ontem na Ilha do Retiro, que obviamente não representa a maioria da torcida. Imagina você olhar para a imagem de uma bombeira sendo agredida a chutes, de forma mais covarde possível, enquanto ela fazia o seu trabalho num gramado que foi invadido. E aí você, entender assim que não, isso aconteceu por causa da provocação de um jogador. É surreal. É claro que você tem todo o direito de achar que o Raniel merecia uma punição esportiva, tomar um cartão, ser julgado depois, enfim. Eu discordaria na hora. Acho que a gente está matando a essência do jogo. Mas pelo menos o debate ia continuar na esfera esportiva da coisa. E opiniões contrárias, acho que elas são mais do que bem-vindas. Para mim, serve inclusive para a gente crescer, né, como pessoa. Mas se você vê um bando de vagabundo invadindo um gramado, agredindo trabalhador, e você acha que isso é culpa de um jogador que provocou a torcida com a mão na orelha, aí eu não consigo debater com você. O assunto é que a gente está achando isso normal. A gente está normalizando imagens como a de ontem na Ilha do Retiro, no Castelão. E a gente está aqui esperando a próxima. O dia de ontem ele foi muito duro, porque ele mostrou que, mesmo que a gente possa melhorar como esporte, né, ele também mostrou o outro lado, que como sociedade a gente, infelizmente, já faz. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Fiz questão de colocar aí a opinião do jornalista Igor Rodrigues, né, apresentador do Tá Na Área na Sport TV, que na minha opinião ele direcionou essas falas aí, essa opinião dele, claro que foi ali pro dirigente do esporte, de uma forma irresponsável, colocou só tudo que aconteceu ali na conta do Raniel, dos jogadores do Vasco, e não responsabilizou quem tinha que ser responsabilizado por isso, que é ali alguns torcedores do esporte. Eu não quero passar pano aqui pra torcida ali do esporte, para alguns, mas o culpado foi quem provocou, e realmente isso é um absurdo. Então o cara aí deu aula, o Igor Rodrigues deu aula, na minha opinião. Passei aí para ver se vocês também concordam, família vascaína. Eu quero trazer aqui hoje, pela primeira vez, o Raniel deu uma entrevista ao All Sport, né? Quero trazer aqui as falas do Raniel e aqueles que ainda pensam o seguinte: cara, o Raniel foi culpado sim, ele não deveria provocar. E aí, cara, eu venho falando isso aqui nos nossos vídeos, que a torcida do esporte também provoca, ou qualquer outra torcida também xinga, ofende, e principalmente porque o Raniel estava no banco de reserva, é cria do Santa Cruz, então ficou ali ouvindo, e a comemoração foi um tom de desabafo. E ele falou sobre isso, as coisas que ele foi xingado, ofendido pela torcida do esporte. E aí eu quero ver se você concorda ou não com a atitude do Raniel, com a comemoração ali num tom de desabafo. Antes eu quero trazer aqui, eu vou trazer o Edmundo e o Neto, que defenderam sim o Raniel, mas a opinião do Edmundo vai dentro disso que eu tô falando aqui. A torcida ofende, mas não quer ser provocada? É isso. Se liga na opinião do Edmundo. E aí acho que a gente vai ter que falar bastante da polêmica, porque o árbitro tinha que puni-lo por ter tirado a camisa. Ponto. Sim. E só por isso, na minha opinião, porque a torcida hostiliza, xinga, principalmente os jogadores que ficam no banco de reserva e vão para o aquecimento do lado do banco ou atrás de um dos gols. E a torcida hostiliza muito. E ninguém é punido. Né? E eu acho que essa relação devia ser mais justa. E faz o quê? Faz o gol, tem que correr o campo inteiro para o outro lado para comemorar. Não, tem que pedir desculpa, tem que ficar pedindo desculpa depois do gol, né? Eu acho que não tem. Eu acho que ele deveria ser punido com cartão amarelo e só. Depois, quando você vai olhar as imagens com mais clareza, com todas as câmeras que são usadas numa transmissão, aí que vem o grande problema que faz com que a gente entenda o porquê da invasão, que é segurança abrindo os portões para que a invasão fosse feita. E alguns paramédicos, ali, o pessoal da ambulância, foram agredidos, seguranças, até mulheres. E ele não, né? Isso também é outra coisa que é questionável. Você percebe no vídeo? Nossa, né? Cara. Porque parecia que tinha permissão ali do segurança. Então foi isso que chamou a atenção.
foi muito tenso o clima, porque tinha crianças, né, jovens, mulheres, pessoas que têm dificuldade de se autoproteger. E a integridade física dos atletas, né, cara, que acho que é a principal, que são os artistas do espetáculo. Eu nunca fui contra jogador que comemorasse. As pessoas vão aos estádios, e a gente tem que lembrar que ontem tinha torcida do Vasco e torcida do Sport. Elas vão para ver o espetáculo maior, que é o gol. O Sport fez o seu gol, comemorou. O Vasco fez o gol dele e comemorou. Aí é que eu falo. A única punição que o Raniel deveria ter tomado era o cartão amarelo por tirar a camisa. E ponto. O resto, tá aí, eu tô com o Jander, é identificar os arruaceiros e prendê-los, entendeu? Está ali muito claro o rosto de cada um. E aí, cara, acho que a atitude que a diretoria do Vasco teve foi a melhor possível, né? De prezar pela integridade física dos seus atletas, tirar eles de campo. Depois, o próprio árbitro entendeu dessa forma que não teria segurança para terminar o trabalho, porque ele estava sendo hostilizado, né? É isso, família vascaína. O Edmundo tocou aí no ponto que eu vinha falando aqui, né? Um ex-jogador quis trazer aqui a opinião do Edmundo, porque diversas vezes já deve ter passado por esse tipo de situação. E como ele disse aí, né? Ele provocava, ele, tá me xingando e agora? Fiz o gol e aí? Foi exatamente o que o Raniel fez. Ofendido de uma maneira realmente muito baixa, e aquela foi um tom ali de desabafo na comemoração do gol ali do Raniel. Ele falou sobre isso ontem numa entrevista ao Sport. Fiz questão aqui de ler essa entrevista para vocês. Se liga só. Sempre que joguei na ilha, recebi muitas provocações e ontem não foi diferente. Me chamaram de noiado, de drogado e de traficante. Sou ser humano, estou sujeito a erros. Mas o pessoal também errou, né? A partir do momento que me atacaram me chamar de noiado, drogado e traficante, até porque eu comemorei o gol da forma que eu achava que eu deveria comemorar, foi um desabafo meu. E não acho que fiz nada demais para causar aquilo tudo. Desnecessário, explica Raniel. Para finalizar, ele diz o seguinte, também acho que aconteceu, mas por já estar 1-0 para o Sport, jogo decisivo, eles poderiam chegar na gente e acharam que iria ganhar. Eu fiz o gol, aí tomou essa proporção toda, mas me chamaram de marginal, isso e aquilo. Por eu ter comemorado um gol, não é justo, né? Graças a Deus acabou tudo bem, não teve nenhum ferido ou coisa mais grave, concluiu aqui Raniel, uma entrevista ao UOL. E a pergunta que eu faço, família vascaína, depois dessa entrevista aí do Raniel, e isso é fácil de identificar, né? Com certeza o Raniel foi xingado por isso mesmo, até porque é um perfil oficial da torcida organizada do Sport. Se referiu ao Raniel dessa forma, tá aí para quem quiser ver, de traficante, de noiado, de drogado, se referiram ao Raniel dessa forma. E aí a pergunta que fica pro dirigente do Sport, tá certo isso? Será que a comemoração do Raniel num tom ali de desabafo não foi tranquila em relação aos palavrões e os xingamentos que ele estava recebendo ali na Ilha do Retiro? Justifica a invasão depois de toda a provocação e xingamentos que o Raniel recebeu? E aí, dirigente do Sport, ou aquele que discorda aí da atitude do Raniel, acha que o Raniel foi o culpado de toda aquela situação? Eu acho que é muito fácil cobrar uma atitude do profissional, do jogador, mas para isso, para não ver esse tipo de provocação, o comportamento do torcedor também deveria mudar. Então é um bom questionamento aqui que a gente tem que fazer, família vascaína. É claro que toda essa situação aí envolve diretamente na competição, se o Vasco vai ganhar os 3 pontos, se vai continuar o mesmo resultado da partida, o 1-1. A gente viu aqui a opinião de alguns especialistas, dizem que o Vasco tem grande chance de conquistar os 3 pontos, porque você viu ali que realmente houve uma falha de segurança do Sport. O Sport foi sim o causador do árbitro encerrar a partida. A gente está vendo muita papagaiada aí de opiniões de influenciadores ou do próprio dirigente do Sport querendo colocar a culpa no Vasco, mas isso é um absurdo. A culpa é deles. Colocaram lá um cadeado de bicicleta na arquibancada que foi facilmente quebrada ali e eles entraram no campo. Eles queriam aí de toda forma continuar a partida, mas não tinha clima nenhum para isso, né? Agressão a profissionais que não tinham nada a ver com aquilo. Tinha ambulâncias do lado de fora do gramado com pessoas sendo atendidas e os caras queriam que continuasse a partida. Olha o absurdo que é o futebol brasileiro, família vascaína. Para finalizar, eu quero trazer aqui o Neto, que ontem desabafou no programa Os Donos da Bola lá de São Paulo e defendeu sim o Raniel, família vascaína. Se liga só. O país aqui é o país da hipocrisia. Sabe por quê? Porque quando o Vinícius
Vinícius Júnior fez a dancinha, nós defendemos ele aqui para que isso tinha que acontecer. Agora o menino do Vasco faz o gol aos 45 minutos e vai vibrar na torcida. Qual o problema de vibrar na torcida do Sport? E aí, o Raniel, e aí vem mais, 45 minutos, pênalti. Qual o problema do cara vibrar? Bom, o cara pode ir para a primeira divisão, subir o time dele. Aí o Sport vai, os caras abrem e aquele vagabundo safado. Desculpa de gritar, viu, Chinardi? Coisa que não vai dar pra falar baixinho, não. Safado, vagabundo. Você chutou a enfermeira. Ela tava no chão. Seu vagabundo, safado. E a enfermeira, bombeira, tudo, ela é mulher, Cascão. Mulher. Eu sei que a profissão dela é bombeira, tá tudo certo. O Merchan espera um pouco. Seu vagabundo! Você tinha que estar preso. E não tá preso. Tá aí, eu concordo plenamente, tanto com o Edmundo, tanto com o Neto, não dá pra culpar o Raniel. Vamos aguardar aí cena desses próximos capítulos aí, o tribunal já colocou tudo que tem que colocar, né? O Raniel, o Sport, vamos ver o que vai acontecer. Tô muito esperançoso aí do Vasco ganhar esses 3 pontos. Eu vi a opinião de alguns torcedores aí do Vasco, não, tem que ganhar esses 3 pontos, tem que ganhar dentro de campo, mas a gente tem que esperar porque essa situação mexe muito aí com o lado esportivo. Se permanecer o 1-1, o Vasco ainda tá muito bem, mas tem esse jogo aí decisivo contra o Criciúma, ganhando os 3 pontos, realmente a situação do Vasco melhora demais, porque já pode conquistar o acesso aí, ou ficar muito próximo com uma vitória sobre o Criciúma. Claro que a gente tem que esquecer isso, o Jorginho, os jogadores, isso é uma outra situação, deixa o departamento jurídico do Vasco cuidar disso, os jogadores têm que focar nesse confronto aí diante do Criciúma, que sem dúvida nenhuma o Vasco vem passando por uma sequência, né, de Copa do Mundo, mas esse jogo agora, cada jogo a gente vem falando que é o mais importante, mas esse jogo agora contra o Criciúma, sem sombra de dúvida, é o mais importante. E te digo por quê? Porque se o Ituano ganhar do Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa vem enfrentar o Vasco aqui sem chance nenhuma de acesso. Então, ganhando do Criciúma, a gente pode ter um jogo aí contra o Sampaio Corrêa sem chance. Olha a grande oportunidade aí de a gente confirmar o nosso acesso, família vascaína. Vou ficando por aqui, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, dá essa moral pro Thiagão, a galera tá gostando muito aqui dos conteúdos, da opinião, tá se inscrevendo e eu tô muito esperançoso aí de conseguir atingir a marca aí até dezembro de 20 mil inscritos. Dá essa moral aí pro Thiagão. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.